Eu quero comentar acerca da fala de um general de calça curta, um tal de Heleno, que dos generais que cercam o Bolsonaro, eu percebia como o menos pior. Ele era covarde, mas pelo menos não fazia declarações públicas contra o Bolsonaro e contra a direita. Mas em uma fala recente ele disse que as mudanças no Brasil devem acontecer dentro da democracia. Já que ele usou essa palavra, eu quero dizer para esse cidadão que a democracia quer a imediata destituição de 10 no mínimo dos ministros do STF. Se no mínimo 10 dos ministros do STF não forem depostos imediatamente, não há democracia no Brasil, cala a sua boca. Aí ele pode dizer assim, não, mas a democracia tem que ser exercida dentro da Constituição. Bem, a Coreia do Norte também tem Constituição. O Holocausto estava na Constituição alemã. A Constituição não necessariamente segue parâmetros de lei natural. E, por coincidência, a Constituição brasileira autoriza sim uma intervenção. O próprio Ives Gandra já mostrou isso claramente. Ele deveria, no mínimo, então, assumir que Constituição é uma coisa e democracia é outra. E se Constituição e democracia são diferentes, então, de acordo com a lógica dele, que não faz menção sequer à lei natural, a Constituição seria arbitrária, autoritária, logo ela não seria democrática, ou seja, a própria fala dele é uma contradição em termos. Mas esse tipo de análise ele não vai fazer até por incapacidade intelectual. Eu quero comentar também sobre o Bolsonaro, que ficava dizendo que fazia o que o povo quisesse. Mas em uma fala recente, ele parece que descobriu que, caso seja eleito em 2022, ele vai indicar mais 2 ministros para o STF. Então ele já mudou o discurso. Ou seja, o Bolsonaro ficava fazendo joguinhos, dando a entender que ele poderia interferir com armas diante de tudo que a gente está vivendo. Mas aí, de repente, de um dia para o outro, ele muda a fala dele, dizendo que se algo mudar será no longo prazo e que ele não vai interferir. Ele já deixou isso claro. Ele não vai interferir. Vocês devem ter visto que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a obrigatoriedade da agulhada. Eles, como covardes e malignos que são, não colocaram a obrigatoriedade no papel, mas aprovaram a proibição de você fazer uma série de coisas básicas, privadas, caso você não se submeta. O Congresso Nacional também está votando uma carteira nacional vinculada ao seu CPF de inoculação. Ou seja, eles querem realmente obrigar você a tomar isso, o que me faz pensar que realmente essa substância inoculável é muito mais danosa do que positiva. Eu não tomarei isso e é algo muito suspeito. Se eles querem obrigar dessa forma, isso não pode ser bom. Provavelmente isso está sim vinculado à redução de população no mundo e é muito perigoso. E outra coisa que eu quero dizer aqui é que nesse momento nós vamos precisar contar com os grandes falsificadores brasileiros e com as enfermeiras espertas. Sabe essas mulheres que fingem que estão inoculando as pessoas, mas na verdade não estão? Pois é, provavelmente essas mulheres estão fazendo muito mais bem do que mal ao fazerem isso. Entendeu? E essas mulheres vão ser muito úteis nesse momento. Se algum de vocês não quiser tomar, procure uma enfermeira. Paga um dinheiro para ela. A corrupção, neste caso, é maravilhosa. Faça uso de tudo que você puder para poder se defender, entendeu? De acordo com a proporcionalidade ali naquele momento que você quiser. E também os falsificadores. Recorra aos falsificadores. Faça lá uma carteira de vacinação, se for alguma coisa assim de papel, você faça isso para poder apresentar e poder viver sua vida normalmente. Ok? Grandes falsificadores brasileiros, precisamos de vocês. E o terceiro assunto que eu quero tratar aqui é acerca de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado e está com o Bolsonaro para sancionar ou vetar. Se o Bolsonaro sancionar, começa a valer. E é um dos projetos de lei mais absurdos que eu já vi. Ele diz que o empresário vai ter que pagar uma multa sobre aquela questão salarial entre homens e mulheres. Né? Eles dizendo que há diferença quando não há. Quando há essa diferença, é porque a mulher tem privilégios trabalhistas absurdos que não deveriam haver, já que ninguém obriga a mulher a ter filho, por exemplo, se ela escolhe ter filho, é ela que arque com as consequências disso. Essa diferença não existe porque o patrão não é imbecil de fazer esse tipo de coisa, pagar dinheiro a mais sem que essa pessoa não produza,
Se ele tiver esse raciocínio, ele vai falir. E se as mulheres fossem mais baratas em termos de salário, os patrões só iriam contratar mulheres, o que seria muito bom para a mulher, que praticamente acabaria o desemprego para a mulher, né? E naturalmente, pela própria questão de oferta e procura, esses valores já iriam se igualar. E as pessoas não são iguais, elas ganham por produtividade. O empresário tem que agir com essa lógica, caso contrário ele fale. Claro que os políticos não vão entender isso, pois são parasitas. E outra coisa também, mulheres não se submetem tanto a algumas atividades, porque elas decidem assim, entendeu? E as mulheres, às vezes, tomam outras decisões acerca da casa delas. E assim, homens e mulheres vão se colocando nas situações de acordo com os interesses deles. E é assim que deve ser. Uma interferência do Estado nesse tipo de coisa é um crime, é absurdo. E é inconcebível que as pessoas ainda hoje continuem falando isso. E isso vai ser um teste para o Bolsonaro. Será que ele vai se submeter às feministas que não falam nada que presta? As feministas são análogas ao demônio e à esquerda. Tudo que elas dizem é para o mal da espécie humana. Ok? Vamos ver se o Bolsonaro vai ter a coragem de sancionar isso. Eu duvido, né? Provavelmente ele vai vetar. Mas peraí que eu tenho que dizer mais coisas sobre esse projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres, que isso trata de assuntos que eu comento aqui no canal. Isso é coisa de gente desocupada, gente que nunca vai ter empresa nenhuma, que são pessoas improdutivas e querem cagar regra na empresa dos outros. Isso iria decretar a morte por fome de várias mulheres Brasil afora. Mulheres seriam demitidas a rodo. E se alguém quiser criticar o veto do Bolsonaro, essa pessoa merece uma resposta apenas. A empresa é propriedade privada do empresário, o Estado não pode, não tem o direito natural de interferir. Ponto final. Ah, mas cala a boca. Ah, não, é propriedade privada, cala a boca. Ah, não, mas cala a boca e ponto final. Essas pessoas são inconvencíveis. A opinião delas não importa. E eu vi, inclusive, pessoas aí que se dizem de direita, jornalismo, né, com muita audiência, gente aí que é considerada de direita aqui no Brasil, dizendo que o Bolsonaro tinha que sancionar porque ele seria criticado. Ou seja, essas pessoas fazem armadilha para o Bolsonaro o tempo todo, entendeu? É Augusto Nunes o nome do cara. Ele disse que o Bolsonaro tinha que sancionar, ou seja, ele quer que o Bolsonaro se assuma como um covarde, ele quer anular o poder de veto e sanção do Bolsonaro, que é uma das poucas coisas que ele pode fazer hoje em dia com a interferência do STF. Ele quer tirar até isso do Bolsonaro, fazendo com que ele perca, inclusive, o apoio que ele tem de pessoas decentes do Brasil afora, que iriam retirar esse apoio imediatamente caso ele sancionasse isso. A esquerda e nova esquerda poderia jogar isso na cara das pessoas que apoiam o Bolsonaro imediatamente, porque isso seria uma contradição a tudo que ele diz há muitos anos, entendeu? Então eles queriam que o Bolsonaro fizesse isso, cedendo a... Aí eles querem colocar ele como se ele tivesse que ter medo de críticas. Se ele tivesse medo de crítica, ele nem estaria aí. E essa minoria insignificante que porventura criticasse um negócio desse, é insignificante. A mídia passa uma impressão que existe uma parcela enorme da população que concordaria com uma cretinice dessa. Mas claro que isso é mentira, a mídia não representa a população não concorda com isso, como não concorda com a mídia. Então, as críticas seriam muito pequenas. E o quarto assunto que eu quero comentar é acerca daquela conferência do clima, aquele teatro patético em que líderes mundiais se encontram para ficar fingindo coisas entre eles, que todos eles sabem que o que eles estão falando não tem nenhum sentido. Bolsonaro fez um discurso lá também igualmente patético. Tomara que ele não cumpra nada do que ele disse ali, tomara que seja uma estratégia por parte dele, porque nada daquilo ali é razoável. Aquilo cria uma série de obrigações sem o menor fundamento. CO2 não é poluente, CO2 é comida para nós, através da fotossíntese. Não há CO2 em excesso na atmosfera. Tomara que existisse mais CO2, inclusive. Efeito estufa não existe. Camada de ozônio nem sequer é uma camada. Tá? Não há superpopulação no mundo. A Amazônia tem sim que ser explorada racionalmente.
Existe uma série de ciências aí hoje para fazer isso, ok? O Brasil preserva mais do que todos os países. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O mundo precisa da agricultura do Brasil. O agricultor brasileiro é o que mais preserva, inclusive o solo, no mundo. Então, isso é uma fraude enorme. Tomara que aquilo ali seja só como eles dizem para inglês ver, entendeu? O agricultor industrial brasileiro é o que mais preserva no mundo, né? Eles fingem que não sabem disso. Por esse vídeo é isso. Muita gente pode dizer assim, ah não, mas é importante haver uma estratégia acerca daquilo, a gente está tratando de negócio entre os países, então é interessante dizer o que essas pessoas querem ouvir. Eu discordo. Eu acho que o compromisso da gente tem que ser com a verdade. Quando eu encontrar Jesus, eu quero olhar na cara dele e falar o seguinte, não, quando me perguntarem, eu não enganei o meu próximo, tá? Eu fui uma pessoa sincera, entendeu? Então eu não me sujeitaria a esse tipo de joguinho nojento que, né, o Bolsonaro está adotando agora, né? Ele se recusou em dizer uma série de verdades na cara dessas pessoas, então ele está mal educando as pessoas que ouviram o discurso dele, mundo afora. Ele perdeu uma grande oportunidade de dizer a verdade. Tá? A não ser que alguém apontasse uma arma para minha cabeça, tivesse uma coisa muito direta ali em jogo, eu não iria mentir descaradamente como ele fez. Tá? Mas pelo menos que tenha algum retorno então, né? Já que ele aceitou participar desse teatro. Né? Tem uma série de vídeos aqui no meu canal que mostram por que isso é um teatro do ponto de vista científico. Assista.